E a comunidade de um bairro de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, se uniu para fazer pequenas ações de preservação e educação ambiental que têm dado bons resultados. A repórter Ione Veloso foi conferir e mostra agora para você no quadro Meio Ambiente e Vida. Olá, boa tarde para você que acompanha o Jornal Toda Hora. Hoje o Meio Ambiente e Vida veio até a cidade de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, mostrar o quintal orgânico. Este terreno onde eu estou, um grupo de voluntários se uniu e tenta envolver a comunidade em ações de preservação ambiental. Entre elas, o resgate da simplicidade de tirar da terra os próprios alimentos. Mas para isso, essa terra precisa estar preservada. Além disso, eles também ensinam técnicas simples, como a compostagem de lixo orgânico. Simples, mas importantíssimo para a preservação do meio ambiente. Dá só uma olhada. Os vizinhos separam cascas de frutas e verduras, borras de café, cascas de ovos e trazem até este terreno em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, que foi cedido para o projeto Quintal Orgânico. Tudo é misturado em composteiras para se transformar em adubo. A ideia surgiu a partir de preocupações ambientais, né, de perceber que é possível fazer atitudes individuais, mas que contribuam para o todo, para a questão meioambiental. E com foco na questão do lixo orgânico, da separação do lixo orgânico, ou seja, fazer uma contribuição no meio ambiente, evitando a formação do chorume, evitando a formação de contaminações nos aterros. Com o solo mais fértil, começaram a ser cultivadas várias espécies. São mais de 10 tipos de árvores frutíferas, ervas medicinais, plantas ornamentais. Tem até uma roça de milho, mandioca e feijão. Mas o que mais brota neste terreno são ideias. Rogério é um dos parceiros do projeto e um dos responsáveis pela oficina de pintura com tinta feita de terra. A gente tem uma preocupação também que nos bate aqui muito, né, que é do gasto, né, do consumo excessivo de coisas, comprar. E a gente descobriu isso, né, que coisas que estão aqui, que a gente despreza, a terra, por exemplo, né, que podem se tornar produtos para uma necessidade que a gente tem, que é decorar, embelezar os nossos espaços, os nossos objetos. Então a gente tem feito experiências aqui com algumas terras daqui que a gente encontra no terreno e terras que a gente traz de outros lugares, por conta das colorações, né? Hoje, nos grandes centros urbanos, quantas pessoas têm a oportunidade de colher uma fruta no pé de uma árvore que foi cultivada sem nenhum tipo de agrotóxico? Sem falar que quanto mais tempo se passa aqui, a visão fica mais apurada e a vida começa a se multiplicar diante dos olhos. Sem dúvida, é uma oportunidade única. E aquilo que aparentemente não tem mais utilidade se transforma. A calha virou uma floreira. Garrafas PET, caixinhas de leite, vasos. Estes pneus agora são bancos. E as telas de construção protegem as estufas de mudas. Estes aposentados ficaram curiosos para saber o que existia aqui e resolveram entrar para conferir. É a primeira vez que eu venho aqui. Não conhecia não, eu vi o portão aberto e resolvi ver como é que era. O que atraiu a senhora? Os abacates. Muito lindos os abacates. E vontade de conhecer mesmo, de saber do que se tratava, né? O que a senhora achou da ideia? Ótima. A gente está precisando de mais espaços como esse. Além de ser bom, bonito, eles aproveitam o lixo orgânico, isso é muito bem elaborado, né? Eu gostei, sim. Seu Gildásio lembrou dos tempos que vivia no interior. Eu gosto, né? Porque tem aquele cheirinho, né? Aquela coisa gostosa de interior, de lugar que tem assim chácara, sítio. Então eu gosto. Eu entrei mesmo e falei, vamos ver como é isso aí por dentro, né? Uma das lições que se aprende é a do resgate da vida no campo. Muitas vezes simples, mas saudável e em harmonia com o meio ambiente. E tudo isso dentro da cidade. Com certeza, avisar os vizinhos que pode ser feito isso. Eu achei uma ideia muito boa. Vou avisar os vizinhos lá. Quer dizer, é um trabalho de formiguinha, mas que dá muito resultado. Essa formiguinha que vai levando as coisas para longe, para frente, né? Vai dar resultado, sim.
Agora eu vou conversar com a mãe do projeto, a idealizadora, que é a Ana Luísa Frari. Ana, como que surgiu a ideia de se criar o quintal orgânico? Bem, a ideia foi a partir da vida mesmo. A vida ensina que nós temos que nos organizar e nos mobilizar para criar novas condições de vida boas. Então a ideia fundamental do quintal é essa, resgatar a produção de alimentos saudáveis, alimentos orgânicos e com mobilização social e participação das pessoas. Bom, ela estava me contando que no princípio era um ex-companheiro seu que cuidava aqui do terreno, realmente por uma questão de sobrevivência. Isso no caso no início a ideia foi porque ele estava desempregado, então nós falamos, bom, se conseguirmos um lugar, poderíamos começar a produzir alimentos e produzir, até pensando até num comércio, né, desse tipo de alimento saudável, né. E quando tudo isso se transformou num projeto ambiental? Se transformou num projeto ambiental quando a proposta, eu sou socióloga e eu sempre gostei também de atuar nos movimentos sociais e culturais, e aí percebi que a questão desse espaço poderia ser muito maior, ela poderia envolver uma posição política mesmo, uma posição de resgate das sementes naturais, de resgate de um outro modo de vida, não tão ditado pelos produtos industrializados, por essa forma tão mecânica de viver, mas resgatando a cultura mesmo. Veja que cultura e cultivo, elas têm a mesma raiz, né, do ponto de vista etimológico da palavra, e a proposta do quintal nesse sentido é de uma nova cultura, de uma cultura onde se respeite o meio ambiente e se respeite as relações com as pessoas. E quando ela fala nessa questão do respeito ao meio ambiente, existe uma coisa interessante, né? A gente observa que é tudo misturado, as plantas crescem junto com o mato, com as árvores frutíferas, né? Não tem aquela coisa dos canteirinhos todos bonitinhos separados, e isso existe uma razão específica para isso, né? Qual que é essa razão, Ana? Então, a razão fundamental é que nós não somos um movimento que luta pelo meio ambiente, nós somos um movimento que luta pelo ambiente inteiro, né? Então, é uma preocupação em uma atitude, na verdade, contracultural. Essa coisa de que a gente pensa que o ser humano controla a natureza, domina a natureza e, portanto, vê a natureza em formas geométricas, canteiros quadrados, né? Então, nossa proposta é resgatar uma outra cultura, uma outra forma de se relacionar com a natureza. Inclusive, não é novo isso é muito antigo, muito presente em outras culturas africanas, inclusive. Então, Ana, para a gente encerrar, okay. Qual que é o blog aqui para o pessoal que quiser conhecer? É www.quintalorganico.blogspot.com. Tá, ok, muito obrigada. Ana Luísa Frari, ela é idealizadora aqui do Quintal Orgânico na cidade de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Se você quiser participar do quadro Meio Ambiente Vida, mande sua sugestão para o e-mail todahora@hittv.com.br ou ligue para o telefone 3224-2900, 0 operadora 11. Até a próxima!